Que a Polícia Civil de Rio Preto prendeu 8 integrantes de um grupo criminoso envolvido em mais de 30 golpes contra idosos na cidade. Ao vivo conosco, a Larissa Lima está chegando. Lari, bom dia. Ótima semana de trabalho para todos nós. Um crime, um golpe que chama a atenção também. E para entender melhor, para passar novas informações para todo o nosso público, principalmente para os idosos, para familiares de idosos também. Você está ao vivo na delegacia de polícia aqui em Rio Preto, vai conversar com o delegado também. Lari, bom dia, explica melhor como que tudo aconteceu e quais são as orientações tão necessárias da polícia agora neste momento. Oi, Josi, ótimo dia a você, a todos que nos acompanham, uma ótima semana de trabalho para todos nós. Como você disse, um crime grave que estava sendo realizado aqui em São José do Rio Preto por esse grupo criminoso que deixava as vítimas, na maioria das vezes aí, idosos, com esses prejuízos. Inclusive, Josi, alguns anos atrás, nós aqui da Record Rio Preto conversamos com vítimas, né, desse grave crime do falso presente, vítimas que tiveram um prejuízo superior aí a R$20 mil. Sobre esse trabalho da Polícia Civil, nós vamos conversar agora com o doutor Alan Soares, já está aqui ao meu lado, ele que vai trazer mais detalhes para a gente acerca desta operação. Doutor, seja bem-vindo ao Balanço Geral, explica para a gente o que desencadeou esta operação. Boa tarde, Lari. Na data de hoje, o núcleo composto pelo 1º, 2º e 5º distritos aqui da cidade, de São José do Rio Preto, já vinha monitorando essa organização criminosa, assim a gente acredita ter desmantelado ela, praticava notadamente estelionato contra pessoas idosas, mulheres, sempre mulheres. Eles, sob o pretexto de entregarem um presente, por isso nomeamos a operação de hoje como Feliz Aniversário, eles procuravam vítimas na data do aniversário, sob o pretexto de entregar uma cesta de café da manhã, uma cesta contendo objetos de higiene. Eles conseguiam iludir a vítima, que ela estava sendo presenteada por familiares ou pessoas conhecidas, e cobravam uma pequena taxa pela entrega, né? O motoboy, que era quem ia até o local, bag de motoqueiro, né, pouco visualizado, geralmente sempre de capacete, com uma máquina de cartão exigia esse pagamento dessa taxa, um valor irrisório de R$5, R$10. Neste momento, a vítima iludida, desatenta, pessoas idosas, né, a gente sempre percebendo isso, passava o cartão, subtraía a senha da vítima e, naquele momento, trocava a maquininha. E aí efetuava diversos débitos dele, em torno de R$1.000 a R$2.000 por vítima. É importante a gente falar do modo de agir, que eram sempre aí com essas duas máquinas de cartão, uma delas com uma função e outra com a outra. Perfeito. A gente, na operação de hoje, obteve êxito em, inclusive, aprender a máquina que a gente nomeia de coletadora. Essa máquina coletadora é uma máquina que não tem outra função senão obter a senha da vítima. A pessoa, uma máquina como qualquer outra, máquina de cartão, o golpista entrega a vítima aproxima ou insere o cartão e digita a senha. A transação não ocorre, porque essa máquina não funciona como deveria funcionar. E aí ele troca essa máquina, ou seja, ele já obteve a senha da vítima. E aí com o cartão em mãos, naquele momento, ali naqueles poucos minutos, ele utiliza essa sim, uma máquina verdadeira e realiza transações. É importante a gente falar que em Rio Preto, 30 vítimas, então, algumas já foram ouvidas, outras ainda serão? Perfeito. De início já mapeamos 12 vítimas, mas já identificamos outras 28 vítimas, aparentemente, né? A gente acredita que serão mais de 30 vítimas, na verdade. Muitas delas ainda não registraram um boletim de ocorrência. A gente sugere que façam dessa forma, que se dirijam até o 1º DP aqui e registrem as ocorrências. Assim a gente consegue imputar, responsabilizar criminalmente pela quantidade de golpes que eles efetivaram. Vários itens apreendidos. Diversos itens, principalmente máquinas de cartão de crédito, entre elas essa coletadora, que funciona como aparenta ser uma máquina de cartão, mas é uma máquina utilizada para coletar a senha, telefones celulares, dentre outros objetos que serão analisados pelo setor de investigação. Doutor, 8 pessoas presas temporariamente? Hoje prendemos 8 pessoas. Nós acreditamos ter desarticulado uma organização criminosa que de fato cometia esse delito. Essa organização criminosa, grande parte dela é originária da capital, né? Pelo menos 4 integrantes dela vieram de São Paulo. Acreditamos que, inclusive, já tenham praticado esse golpe em outro momento, não aqui em Rio Preto. E essas prisões temporárias possivelmente serão prorrogadas e, assim que a gente tiver mais elementos de prova, se for o caso, prisão preventiva. Doutor Alan Soares aqui com a gente. Josi, caso você tenha algum questionamento ou pergunta, está aqui à disposição do nosso Balanço Geral.
Lari, eu acho que o doutor está me ouvindo também. Estou vendo que ele está com o fone, está acompanhando tudo que está acontecendo aqui no estúdio também. Eu queria que o doutor explicasse melhor, até porque nós temos um público muito grande de idosos que nos assiste todos os dias, de toda a nossa região. Como que funcionava para a gente entender um pouco melhor? Eles chegavam com a máquina de cartão, chegava com o presente em mãos ou não? Ou falava que entregava o presente depois? E o que eles cobravam? Era uma taxa para entregar esse presente? Era um valor de 10, 20, 30 reais? E aí assim que o idoso passava o cartão, eles clonavam a senha ou cobravam um valor ainda maior? Doutor? Josi, da forma que você explicou é como ocorria. Só vou detalhar como executava, né, esse crime, como executavam esse crime. O motoboy, de fato, levava uma cesta de presentes. Essa cesta existia. Ele chegava como se fosse entregar. O bando criminoso já tinha essa informação de que tratava-se realmente do aniversário da vítima. Eles procuravam casas em locais destituídos de câmeras de segurança para não serem vigiados, fugiam de prédios ou condomínios fechados. Tinha todo esse mapeamento por parte do bando. E quando eles entregavam, de fato, havia uma cesta. Na data de hoje, apreendemos essa cesta com o executor do golpe. Entregava a vítima e pedia um simbólico pagamento, que era a respeito da corrida. Eles falavam, pela corrida, pediram para eu te entregar, mas tem que pagar a corrida. Neste momento, o golpista usava uma máquina que é a coletadora. Essa máquina, a vítima aproximava o cartão ou inseria o cartão, digitava a senha. No visor da máquina, uma máquina programada para isso, ficava realmente tramitando esse pagamento, que não iria ocorrer nunca, porque não está ligado à rede de bancos, serve tão somente para quando a vítima, digitar a senha, eles terem essa senha para si. Iludida, a vítima alegre, pensando em quem poderia ter mandado esse presente, desatenta, não percebia que o golpista trocava a máquina. Com a máquina verdadeira e já com a senha da vítima, ele efetuava algumas transações ali e alegava para a vítima. Não está passando o cartão de novo, a transação não se concretizou, está falha de conexão. E nisso passavam diversos débitos, 300, 500, 600, 700. Por vítima, a gente levantou algo em torno de R$1.000 a R$2.000. É importante a gente orientar também, né, Josi, o pessoal que está em casa, principalmente nosso público idoso, doutor, acerca desse cenário. Perfeito. O que nós percebemos? O público-alvo era esse, mulheres idosas. Temos casos dentro dessa investigação aqui, onde o golpista tentou efetuar a execução criminosa, contudo, a vítima, por temer ali que fosse algum golpe, ou então por uma questão de segurança, solicitou a presença de um filho, de um sobrinho, de alguém que tenha um pouco mais de intimidade, alguém que seja um pouco mais novo e tenha intimidade com a tecnologia. Neste momento, a gente percebeu que o golpista não prosseguiu e fugiu do local, levando a cesta, né, e de forma desavisada. A vítima ficou sem entender. Posteriormente, descobriu que seria vítima de um golpe. Evitar, né, doutor, qualquer tipo aí de presente, que muitas vezes não tenha a pessoa que está se identificando, né, na entrega. Exatamente. Receber um presente de desconhecido cuja origem não é informada, no mínimo é suspeito. Então, na dúvida, solicite a presença de alguém, procure saber o que está acontecendo e não efetue pagamentos, inclusive máquinas de cartão de crédito, sem saber a procedência. Parabéns pela ocorrência de toda a equipe da Polícia Civil. É isso, né, Josi? Os bandidos sempre com muita estratégia, utilizando do momento especial, que é o dia do aniversário, a pessoa está ali feliz, né, alegre, acaba recebendo um presente ali, sendo surpreendida, quando na verdade está sendo vítima desse golpe. Agora a Polícia Civil conseguiu já identificar esta organização criminosa e a gente segue acompanhando esse trabalho. Eu volto com você. Lari, eu só tenho mais uma pergunta para o doutor também, para a gente poder finalizar aqui a participação e já agradecendo ele muito e parabenizando pelo trabalho e de toda a equipe dele também. A gente passou essas orientações para os idosos, mas a gente sabe que muitos moram sozinhos, principalmente as idosas, as mulheres moram sozinhas, estão carentes, querem atenção, então chega um presente. Você imagina só, olha, chegou um presente para mim, quem teria mandado? Sabemos que eles necessitam de atenção. É por isso que são alvos fáceis. Doutor, essa quadrilha toda, esse bando todo que a gente viu, infelizmente a gente não pode mostrar o rosto, mas deveria.
Mas esse bando todo, eles são de São José do Rio Preto, eles são da região, mais pessoas podem estar envolvidas também. É importante a gente dedicar um tempo para falar a respeito disso aqui no nosso Balanço Geral, ainda mais na abertura, porque, como eu disse, tem muitos idosos que estão nos acompanhando agora e cerca de 30 vítimas em Rio Preto. É um caso que realmente chama e muito atenção, até porque podem ter outras também envolvidas que não fizeram a denúncia com medo e assustadas. Doutor, esse bando todo é daqui da cidade? Josi, apesar de estarem residindo aqui em Rio Preto, cerca de 40% do grupo é de fora, é da capital, de São Paulo, onde já também praticaram esse tipo de golpe e detêm anotações criminais aí, de roubo, a prática de estelionato, tráfico de drogas. Então, uma recomendação, se alguém vai presentear determinado ente querido, essa taxa de entrega possivelmente já foi paga. E se você não sabe a origem do presente, não receba. Até porque, a partir do momento que você abre a porta da sua casa, principalmente idosos que moram sozinhos, além da questão do estelionato, podem ser vítimas de outros crimes patrimoniais, inclusive roubo. Doutor, muito obrigada pelas informações. Então é isso, Josi. A gente encerra e também segue acompanhando esse trabalho da Polícia Civil.